Ó, pessoal, olha só. Geralmente quando a gente põe essa membrana, né, a gente dobra ela para dentro. A gente fez aqui janela normal, né, vai depois poder trabalhar com a questão de como é que vai impermeabilizar isso. Tem várias maneiras, a gente vai mostrar uma hoje, tá? A gente pode até falar sobre as outras. Vamos lá. Vamos ver, se botou aqui, do jeito que está aqui, falta alguma coisa. Olha só as esquinas aqui. Você consegue as esquinas? Ó, não tem proteção na esquina, vai entrar água, tá? Como aqui essa casa é plywood, a gente muitas vezes, que a gente fez no 75, a gente passou, antes de botar uma frente, passou membrana líquida. E foi na época foi até manta líquida que a gente passou. Passou aqui porque o plywood não tem nenhum problema, não tem nem aquele conflito, aquele que tem com a rede. De vez em quando liga para empresas que pode, de vez em quando liga para empresas que não pode. Um plywood a gente tem certeza que pode passar em cima. Tá? Então impermeabiliza toda essa parte primeiro e depois põe a membrana, depois do jeito certo, que é para a água não ficar empoçada dentro. E mesmo que passe a água, que aqui não vai produzir a madeira. A nossa madeira é tratada, já não é que nem da gringa, é para desenho mais fácil, a massa não. Mas mesmo assim vai ter estrago para a questão do drywall. E para mostrar, na próxima janela tem assim, a gente corta fora esse excesso. E agora a gente vai trabalhar com a membrana, que é o verdadeiro selo que vai para a janela. Essa aqui, depois eu vou pegar um rolo fechado ali de novo, que eu acabei arrancando o papel, para demonstrar, eu mostrei no outro videozinho. Esse aqui sim é o original para poder fazer esse seal, fazer o selo da janela. Tá? Então aí agora nesse ponto nós vamos pegar alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, certo, do país desse B fica cortado rentezinho, talvez até um pouquinho mais curto. Então um dentinho assim não importa, o estava tem que estar parelhinho. Aqui por exemplo está bem cortadinho. Aqui embaixo também. Tem uma parte um pouquinho mais alta. Não pode. Tá? Não pode ser mais alto. Então a gente vai ter que lixar ela, pegar a serra, abrir para trás e cortar. Como abrir aqui para poder passar a serra fica um pouco complicado, tanto que ficou passando na janela, a gente tem uma outra opçãozinha que é um flap. Vou passar o flapzinho aqui. Tá? Vou passar bem pouquinho. Dá para filmar que tá vendo mais parelhinho aqui, mas se subir ele começa a ficar passando, tá vendo? Por isso que o flapzinho é adequado. A madeira macia mesmo. Mas sempre lembrando que se tivesse cortado certo, não precisa fazer isso. Então esse é um jeito já de recuperar já. A gente corta a fita passando pela borda da janela. Vou passar um tanto aqui pra cima, tá? Você pode ver que a fita tem uma divisória dentro. Já tem uma divisória, ou seja, você consegue tirar um lado dela aqui. E agora ela tá pronta para colar. Vai deixar passar um tanto para fora e vou botar a dobra dela bem aqui. Ela tem uma marquinha por dentro e a marquinha vai seguindo aqui na beirada. Ela cola bem, bastante cuidado. E essa é justamente a diferencial daquela membrana que o pessoal está usando. Como eu falei, eu também já usei, já quebrou um galho, mas ela não funciona bem, tá? Aquela fita asfáltica, aquela é só mesmo para outra coisa. Para cá não é legal não. Para colar até um certo ponto para ela poder firmar. Tem que ficar mais firme possível. Aqui.
Precisa cortar ela aqui na esquina. Como deve ter visto nos vídeos dos Estados Unidos, acha bem a esquina dela ali. Corta um pouquinho depois da esquina. Eu já vou te explicar por quê. Ó, agora a gente dá uma esticadinha nela pra dentro. E trabalha com ela aqui. Cola ela bem. Quanto menos ruga ficar, melhor. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, ó, cola no papel pra cima. Estica ela aqui pra dentro. E cola bem pra dentro. Pode ver que um pouco da esquina a gente já resolveu aqui, ó. Ela já passou do meio pra lá. Mas tá longe, tá pronto ainda, tá? Bem coladinho. Mesma coisa aqui. Corta em ângulo. Corta bem pra cima, tem uma cola violenta aqui. Então a gente corta dois para as esquinas. Mais ou menos pega o tamanho médio e corta o outro. Pega um pelo outro, né, pra fazer iguais. Já tira os dois lados, né? Tira um lado total, como fez aquela vez. A primeira vez, acha a esquininha dele do encaixe, põe bem na esquina, dentro. Tem uma cola bem boa, então dependendo do dia, você não consegue ter uma segunda chance com ele não. Botou aqui e já era. E colou daqui. Agora aqui, mesma coisa. Vai cortar, você já sabe, vai cortar um pouquinho mais longe, que nem a gente estava falando. E agora tu vai esticar ele para fazer a curva. Passou de lá. E passou de cá. Ó. Aí a princípio, ele ainda tem um pontinho fraco ali, que tu não pode contar muito com ele, tá? Mas é etapa por etapa. Então primeiro a gente põe a de baixo. Depois a gente põe isso aqui. Eu, particularmente, eu já gostava de botar essa aqui primeiro, mas depois eu aprendi uma vez num trabalho lá fora que não é a melhor ideia. A melhor ideia é o que eu tô fazendo aqui agora. Existe uma chance sim. Ó, colocando ele aqui, bem na esquina. Tira bastante daqui. E tem um plástico aqui meio chatinho de tirar. Hoje aqui tá um dia fresquinho aqui em Brasília, um pouco úmido, tá? Tranquilamente dá para trabalhar com ele aqui nesse sistema. Se tivesse molhado, não dava. Tá? Colou bem aqui. Então a princípio para a parte de baixo é isso. Revisa bem, vê se tá bem coladinho, direitinho. Todas as emendas. Isso aqui depois que secar, que ele pegar agora aqui, pegar o primeiro sol, pegar o primeiro calor, não sai mais, tá? Então essa é a primeira. Depois que faz o fundo, aí tem que fazer a lateral. Lateral, o mesmo esquema. Nós vamos medir ele, passando um pouquinho para cima. E ele tem que passar até aqui embaixo. Ele tem que cobrir essa parte de baixo aqui. Então um pouquinho passando para cima, até aqui embaixo. A gente descobriu o tamanho. Perdeu. Você não consegue mais recuperar ela não. Alinha no canto da janela e cola. Enrugar um pouquinho ela pode, não pode enrugar ela muito, entendeu? Enrugou bastante ela aqui.
que isso aqui é uma casa que a gente vai fazer com siding, né? Ou seja, aqui vai ser o siding clássico americano, aquele PVC. Então, a gente tá tendo um cuidado extra aqui, que muitas vezes numa casa com esse não precisaria ter. Porque a casa com reboco em si, quando tu faz essa volta, que tu passou a tua membrana por dentro das esquinas, ela já está coberta. Tu vai botar uma cimentícia, tu vai impermeabilizar, tu vai fazer negócio. Ou seja, botar isso aqui seria overkill. É botar dinheiro do cliente fora. Não pode botar isso aqui, em qualquer janela que tu precisa, entendeu? Janela tem reboco, não é a mesma coisa uma janela que sai. Ah, mas eu vi fulano botar a manta assim, eu vi fulano botar coisa assada. Pois é. O pessoal não tá sabendo fazer o serviço. Pronto. O importante aí é colar bem ela no papel. Tá? Essa parte que ficou aqui azul, como eu falei, deixei ruga aqui no alinhar no papel primeiro. Tá? Tem que deixar o menos possível, colá-la bem. Depois vim aqui com alguma coisa firme e colá-la bem aqui, bem colado. É para não ter perigo. Senão isso aqui pode botar água para dentro da casa. Vou deixar do outro lado, devagarzinho aqui e cola aqui embaixo. E vai pro corte mais uma vez. Só que agora a gente faz o corte diferenciado. Agora, ao invés de cortar ele atravessado, a gente corta ele um pouquinho aqui assim e pro lado. Ele vai colar aqui, ó, e vai matar aquele esqueminha lá do canto, que agora nós temos vários reforços no mesmo lugar. E aqui, a gente vai puxando ele com força para colar lá. E agora estou só puxando a fita aqui, ó. Puxando a fita e vai colando. Então, a gente colou até aqui, subiu. Vocês viram que eu cortei fora aqui, tanto o papel quanto a manta ali, tá? Então, ela parou aqui. Aqui eu posso fazer um reforço por baixo dela. Então, vou cortar aqui um pedacinho, fazer um reforcinho por baixo. E vou explicar por quê. Esse papel não é igual lá de baixo. Então, quando tu cortar ele aqui, ó, não tem como tu fazer essa... Esse papel aqui não pode ficar fechado para cá. Senão o suor da casa vai correr aqui e vai ficar empoçado aqui. Então esse aqui tem que ficar solto. Esse aqui não pode fechar. Então quando tu vê o cara envelopando toda a volta, deixando ele fechado, depois no final lá, ele não pode fechar. Tá? Para sair em água tem que sair aqui. Então pode fazer um reforço pequeno aqui na esquina, fazer um reforço de esquina, que é só para tirar a parte de dentro aqui, mas não pode fechar ele ali. Depois, conforme a gente for montando aqui a casa, a gente vai montando aqui a janela, vocês vão ver a diferença que dá no final. Quando eu fecho ele aqui, ó, reforço a esquina dele aqui assim, normal, né? Até aqui a mesma coisa do outro lado lá. Vou achar o plástico, isso aqui é mais fácil. Então uma cola interessante essa cola aqui. Não dá pra brincar com ela não, porque não dá pra resolver mais depois não. Aqui tá ela. Cola por cima da outra, mas isso aqui é só um acabamento mesmo. Agora essa parte aqui vocês só vão ver só depois do quadro instalado. Antes disso não consegue ver mais não. Vou cortar aqui o excesso por dentro. Posso até botar como que tinha que sobrar para não perder na beiradinha dela por aqui, mas não é necessário.
vocês vão entender pra quando a gente terminar ela. É só pra não perder mesmo, essa fita é cara. Então, se a gente botar ela aqui, o cliente já não perdeu o pedacinho de fita. Parece que é bobagem, mas é caro, bem caro. Então, aqui tá. Praticamente termina aqui, ó. Tem que estar aberto, tá? E depois tem mais uma. Quando a gente for botar, a gente vai cortá-la aqui ainda. Vai cortá-la bem aqui assim. Posso ter cortar agora, depois ter que cortar depois. Então, ó. Esse papel tem que ser cortado assim, pra abrir desse jeito. Tá? Mesma coisa aqui desse lado. Então, ser cortado aqui já. Cortadinho aqui já. Eu cobri de baixo, tiro o plástico do outro lado aí, que é uma dificuldade, de vez em quando. Pronto, tchau. Para bem vindo com força. Aí botar daqui por cima, botar daqui. E aí já faz o corte. E por que a gente botou desse jeito? Porque é o seguinte, a outra ficou curta. Quando ela fica curta, tem que passar por cima, né? Só para evitar, como eu falei. Qualquer negocinho de água, já fez. Bem soldado. Vamos para algumas explicações então, né? Então assim terminou agora. Botou primeiro de baixo, reforço de esquina, e depois a gente botou as laterais vindo lá de cima, sendo que a gente deixou a parte de cima aberta para receber depois uma parte que eu vou explicar para vocês. Só fechamos ali um pedacinho só para pôr só. A nossa aqui embaixo, a madeira, que é o nosso window sill, ele não tem inclinação para fora. Tá? Não tem inclinação para fora porque o nosso quadro vai fazer esse serviço. Então aqui não precisa ter. O nosso quadro vai ser... a gente vai botar o quadro, agora é a próxima parte da filmagem, a gente vai botar o quadro da janela, vai cunhar ele, vai parafusar tudo ele, vai fazer uma linha de PU industrial. A gente vai começar a usar um outro material da Titebond, que é bem específico para isso, que é o melhor material que tem, mas por enquanto não chegou para nós ainda, e essa casa já tinha comprado o material, então a gente vai trabalhar com um outro que a gente encontrou, que foi uma marca mais comum de PU para pôr na volta. Então serve para os dois, tá? Que nem eu disse, é porque não tinha material. Se tivesse material a gente tinha pegado, porque a princípio até o preço é melhor. Agora não vale a pena devolver. Então, para botar ele, vai ter que deixar aqui pelo menos meio centímetro do quadro. Depois que a gente botar vai dar para ser bem visível o que eu tô falando. Para poder fazer essa linha de PU que tem que entrar para dentro de pelo menos 1 centímetro. Ela não pode ser uma linha só que faça aqui assim, ela tem que entrar um tanto para dentro. O que sobrar de espaço, vai ficar espaço aqui, depois da janela toda parafusada, a gente põe espuma expansiva dentro dela, que é para a questão do ar condicionado, não para prender a janela. Essa janela de quadro vai ser parafusado total, parafusado, colado, e depois espuma expansiva para o ar condicionado.
tá? Esse é o sistema que a gente trabalha lá fora, é o sistema que a gente garante que não dá problema nas casas. Tá? Então é por isso, por agora é isso. Então, o que a gente fez aqui? A gente botou o quadro e aqui que ele botou os macetezinhos para quando for pôr um quadro desse na parede. Em primeiro lugar é o seguinte, a gente sempre aconselha que tu trabalhe com uma ferramenta boa. Então, um laser, pelo menos com 2 pontos, com 2 linhas pelo menos, nós aqui temos um monte de linha. Então, eu acerto a parte de baixo da janela no laser e uma lateral dela primeiro, porque a peça a gente cortou esse quadrado, então ela tem que dar certo de um lado para o outro. Tá? E a gente segue o alinhamento dessa parte aqui, ó. A gente põe um calcinho, que é a espessura do gesso na parede, e deixa ela parelho. Então, calça ela aqui, calça do outro lado e embaixo também, para não ter erro. Quer dizer que ela não tem como ela ficar fora de prumo na parede, ela está acompanhando a parede. Aí tá, por todo lugar a gente botou 2 cunhas embaixo para achar o lugar dela. Então, a gente põe aqui embaixo cunha, tá? Cunhas como essa. A gente corta a cunha assim, desse jeito, pega a serra e passa num ângulo no outro, depois a gente só vai destacando ela só. Tá? Então faz cunha curta ou cunha mais comprida, essas aqui, depende da necessidade, mais curtinha ou mais comprida. E essas cunhas funcionam exatamente do mesmo jeito, assim mesmo. Por exemplo, aqui a gente vai botar esse parafuso e vai ajustar ele, a gente vai botar uma por dentro, uma por fora, e vai ajustar para a janela não ficar fora desse quadro. Se botar só do lado e apertar, tá a tendência é entortar o quadro, de um lado para o outro. Então tem que botar uma de cada lado, para botar aqui assim, onde é que tá perto, que tem um parafuso aqui, ó. Vai só dar o ajuste nele, ó. A gente vai buscar ele aqui, ó. Opção nele, vai dar uma trancadinha nele, a parafuso e fica. Quando é que essa cunha sai daí ou é cortada? Só depois de terminar toda a linha de PU, espuma expansiva e tudo mais. Ajuste de janela, pode botar enchimento dentro da janela, não tem problema nenhum. Por exemplo, esses quadros são todos fabricados por medida, né? Então aqui, essa parte, tem que lembrar que o frame, o wood framing, é uma obra bruta. É que a nossa obra bruta, ela já vai subindo os quadros, subindo prumo e tal, mas sempre pode ter um errinho. Então por isso que a gente já faz a janela, deixa a folguinha, para ter esse espaço para esse dilatador que a gente vai botar, aqui nesse caso aqui é um PU por fora, para ela expandir, encolher e tudo mais, e para evitar que entre água. Manutenção desse tipo de janela por volta de 20 anos. Então aqui a gente tem uma madeira que vai durar muito mais de 30 expostos no tempo, já está pintado, né? O PU que a gente vai usar não fica aparente no sol, então ele vai ressecar com o tempo, se tiver uma troca com o tempo, por isso que a gente aconselha usar o próprio adesivo da mesma forma da Titebond. Depois a gente vai pegar o nome e vai postar direitinho o nome do adesivo, que é porque ele tem uma necessidade muito boa mesmo. Então trabalha com ele que ele não vai te arrepender não. Tá? Como eu falei, quando a gente começou essa casa aqui, foi quando a gente pegou o contato deles, sabendo que eles estavam no Brasil, e a gente teve acesso aos materiais dele. Então esse piso já foi todo com heavy duty já, que não ringiu o piso. E as janelas, infelizmente, a gente não sabia ainda que tinha esse produto no Brasil também, já que tem, né, nessa casa não vai rolar, mas na próxima, do próximo dia a gente não vai fazer sem não. Então, como pode ver, então o laser bateu aqui, deixa eu acompanhar o laser aqui, ó. Tá ali o laser, ó, tá bem direitinho o laser. Aí tá vendo aqui no meio, ó, por exemplo, ó, aqui pode, a gente tem que botar uma cunha. Não sei se você consegue ver daí. Pode ver? Agora eu vou mostrar ela pra linha de novo, parece que a gente vai ela cunha. Faz a cunha, ó, traz ela pra linha e vai conferindo ela. Tá no laser, tá tudo certinho, fechou? Beleza. Se esse lado tá, esse lado também tem que estar. E aqui tá a beirada de baixo. Mesma coisa. Também tá certinho.
Aqui tem mais um negócio interessante. Quando a gente faz essa janela, lembra que eu falei que no Windows Sill, nessa madeira aqui embaixo, a gente não colocou ângulo. Porque no quadro a gente colocou. E no quadro agora, estou olhando pelo laser, vamos ver se consigo pegar. Tá aqui dessa ponta que tá do zero lá. Olha lá, deu 1 centímetro. Lembra que aqui na ponta o laser tá pegando aqui na madeira e lá ele tá pegando na linhazinha verde. 1 centímetro ele tem. 16 centímetros, ele tem 1 centímetro de caída. Ou seja, com esse aqui não tem como a água parar ali em cima. Em cima é reta, ele tem um leve declive natural dela mesmo que te deixa, mas é pouquinha coisa, não chega a ser tanto, é pouquinha coisa. Para não atrapalhar também o encaixe da janela. Quando o pessoal for instalar a janela, vai fazer justo, vai botar a janela de fora para dentro. Justamente por causa dessa diferença que tem. Ele vai fazer lá onde a gente vai decidir ainda, a gente não decidiu se a janela vai ficar mais perto da borda de fora ou mais perto da borda de dentro. Por que tem que decidir isso? Vamos dar um exemplo. Se a gente colocar a janela no meio, por exemplo, a gente está matando a chance de fazer um acabamento muito bonito de madeira, com um tremizinho aqui assim, com molduras na volta da janela e tudo mais. Quanto mais a janela for para fora, mais a gente consegue fazer o prato, fazer o encaixe embaixo e tudo mais. Então, pela lógica da instalação americana, a janela vai ficar fora. Vai ficar aqui assim, parelhinho quase com o enfeite que tem do lado de fora da janela. A gente vai mostrar do lado de fora da janela, que eu vou mostrar bem o detalhe. Então, como a gente estava falando, então, se instalar a janela aqui, aí dá para dar um foco bem, dá para ver que aqui tem um detalhe todo que foi feito na janela, tá vendo? Se a janela vier aqui, ela fica perfeito com o acabamento da janela. Tá vendo? Tu vai trazendo ela para dentro, tudo bem, ela fica bonita também aqui, mas a gente tem que fazer todo um acabamentinho extra. Trazendo a janela aqui, mais ou menos perto daqui desse beiral, quando uma pessoa fizer a linha do selo dela aqui, o selo vai completar o desenho desse trim da janela, tá? Então essa é uma questão de acabamento. Por dentro da casa aqui é inclinada a parte de baixo, certo? Como a janela vai estar aqui na borda, a gente vai cortar uma tabuinha mais fininha reta, que vai encostar aqui reta, que já vai servir como borda que aumenta, ela vai passar para fora desse aqui. Depois a gente vai mostrar alguns desenhos sobre isso. Vou ver se eu consigo fazer uma pelo menos para mostrar. Essa casa não tem esse tipo de serviço contratado, mas eles têm em mente que eles vão fazer isso futuramente. Que são as molduras na parede e essas molduras de janela, de portas, tá? Interna. Então por isso que a gente está fazendo isso aqui tudo do zero. Todas essas molduras, com todos esses enfeitezinhos aqui na volta, tudo do zero. Quantos parafusos eu ponho aqui? Muitos. A minha ideia é botar pelo menos a cada 20 ou 30 centímetros no máximo o parafuso. Toda a volta. O único lugar que eu não ponho parafuso é na parte de baixo. Na parte de baixo eu vou botar PU nas cunhas e vou botar ela na altura certa, vou botar em cima e embaixo. Vou botar a cunha certa na janela, até ela prender essa janela, para cima e para baixo. E evitar o máximo de botar parafuso, justamente porque a janela vai pingar água aqui em cima e a água tem que sair para fora e não pode encontrar nenhum caminho para entrar dentro de casa. Esse também é o motivo que essa peça cruza. Agora que ficou mais difícil de ver porque o acabamento ficou bem feitinho, mas essa peça de baixo cruza e essa aqui posa em cima também. Se ela vazar, ela posa para fora. Não tem como vazar para dentro de casa. Se for ao contrário, se em vez de ser assim, ela for assim, a tendência é a água encontrar o caminho e entrar para dentro de casa. E em cima também, a gente posa ela nessa posição. Isso é mais a questão mesmo de carga. Com o tempo, se ela fosse ceder, ela cederia assim. Então assim não tem como ela ceder. Ela pode desaparafusar, ela pode soltar alguma coisa, ela não tem como ceder. Então fica perfeito aqui. Aqui a gente vai bem longe. Em cima a gente também põe 2 parafusos, tá? Em cima pode pôr 2 parafusos. Então aqui a gente vai botar mais 1, 2, 3 mais ou menos aqui. Mais 3 de cada lado, ou seja, vai ser 5 parafusos de cada lado e mais 2 em cima em cada janela. Para depois botar o PU. E para finalizar, a espuma expansiva não precisa calçar a janela, porque com a quantidade de parafuso ela consegue segurar perfeitamente. E é isso aí.
consegue preencher toda ela só aqui, desse lado aqui. Na primeira demão a gente conseguiu encher. A gente deixa dar uma secadinha depois a gente faz o retoquezinho daí. Pessoal, é o seguinte, então a última parte então a gente preencheu e aqui vocês viram que tinha ficado bem grossa aqui, na verdade, até a junta da porta, da janela do quadro. A gente não faz muita questão de diminuir ela não. Gastar um tubo a mais, mesmo que tu tenha que botar do teu bolso, não posso cobrar do teu cliente, se tu não, né, errou alguma coisa, vale mais a pena tu ter o PU para ter a flexibilidade da janela, porque a gente está num lugar que aqui que é quase que nem um deserto. No Rio Grande do Sul é a mesma coisa, a gente está em Brasília hoje, mas no Rio Grande do Sul teria também esses extremos, em vários lugares do Brasil tem, de ela trabalhar muito a madeira. Então ela vai agora, por exemplo, uma época de umidade. Então aqui muita umidade, a madeira vai trabalhar inchando ela. Então ela vai diminuir, vai enxugar na época de seca, né? E ela tem que ter essa borracha que faça esse controle, né? Para não entrar água. Então isso funciona muito bem desse sistema. Quando eu fiz no steel, eu fiz o mesmo esquema. A única coisa que nem eu falei, eu já usei no passado, eu usei a membrana, a manta asfáltica, para fazer isso. E eu me lembro que eu botava ela, lá no sul é meio frio, né? Friozinho no inverno, a gente botava ela, ela descolava. Então a gente pegou lá, comprou uma ferramentinha esqueci o nome agora, um aquecedorzinho lá que tem da DeWalt, que é tipo um secador de cabelo com esteroide lá, que derrete bem o negócio. E a gente colou bem ela, ficou bem feliz e tudo. Ela descolou também. Aí que eu vi que daria problema, entendeu? Então nunca mais usei. O que eu fiz naquela situação? Eu peguei e passei daí uma cola nela mesmo, uma cola. E aí eu usei ela, na verdade, só como base borrachada para poder fazer o acabamento. Mas deu um puta de trabalho para fazer necessário, sendo que tem essa coisa aqui. Agora a gente cortou aqui, o aparelho aqui assim, a gente faz o acabamentinho com PU, faz a fitinha aqui nela, essa pontinha ficou tortinha assim, que eu pego o alicatezinho direitinho para tirar ela, para não ficar feio. E pronto. Lembrando que o certo dessa bitola aqui, a gente vai pedir pro cara cortar para ele ficar parelhinho com essa metalzinho embaixo. Então é isso aqui. A gente vai colar ela aqui, como eu falei, cola ela aqui, não tem como descer, o papel que vai ficar, esse aqui vai ficar colado com PU aqui total, que vai ficar selado aqui. Então o suador da peça vai aqui, de caso respirar, vai passar por cima que vai embora. Se alguma coisa vazar, vai passar por aqui e vai embora. Esse que fica em cima. E essa fita agora que vem e fecha aqui em cima. Tá bom?